Pode comprar. Ah, que bom. Sempre esqueço disso. Pode comprar também um caderno de caligrafia ou um caderno de pauta musical. Não sei se dá para enxergar direito aí. Dá para ver? Tá. Porque ele tem duas linhas mais próximas e um espaço, uma linha um pouco de novo, mais embaixo, com uma distância maior. Então aí dá para a gente desenhar aquela parte das letras que está. Deixa eu pegar aqui algumas imagens, né, para compartilhar. Como a gente estava vendo aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer isso de novo. Deixa eu ver aqui, sharing. Eu consigo compartilhar? A Camila tá aí? Oi, Lama. Olha só, eu vou te colocar como anfitrião, Aham, só que quando eu te coloco como anfitrião, eu não consigo mais admitir as pessoas na sala. sei. Aí vai aparecer para o senhor, as pessoas que ainda estão entrando na aula. Vai aparecer igual apareceu aquela vez, lembra? Uhum, que eu não vi. Aham, lembro. Exatamente. Eu não viu. Mas todas têm o meu contato. Tá bom. Eu acho que não É, tem como manter dois anfitriões. Alguém aqui sabe se é possível manter dois anfitriões? Eu pesquisei na internet, mas acho que não é possível. Senão eu manteria junto com o senhor e eu faria isso. Mas então eu vou te colocar de anfitrião, mas aí o senhor fica ligado que vai fico de olho. aparecer. E qualquer coisa, as pessoas todas têm meu WhatsApp. Se elas não conseguirem, acho que elas vão me dar um alô e eu te aviso. Tá bom. Mila, eu fiz uma busca muito rapidinha aqui no Google. Se não me engano, não sei se a inteligência Tá. artificial do Google está correta, mas na lista de participantes, talvez você consiga transformar alguém em co-anfitrião. Essa pessoa consegue, daí o Lama, no caso, fazer a apresentação. Pois é, eu vi essa informação e eu tô aqui também agora. Vamos lá, vamos ver se junto a gente consegue. Eu tô aqui no perfil do Lama, aí Não, não, só Camila, perdão. aparece. Camila, perdão. Entra aí nesses três pontinhos que você tem aí no seu perfil, né? Esses três pontinhos em cima. Sim. Aí No meu você ou vai no do Lama? no seu. E Tá. aí, isso. Aí você vai clicar e vai ver para fazer, para criar um co-host, ok? Um co-anfitrião. Vai estar co-host. Vai te dar essa opção. Cara, tá escrito visualizar perfil, desative meu áudio, interromper vídeo, desfocar meu plano de fundo, enquadrar meu fundo, ajustar fundo, escolher filtro, editar imagem de perfil, renomear, mas não aparece co-host. Não? Não está dando essa opção para você, Nos como três anfitriã? pontinhos, não. Você pode criar o co-host. Espera aí. Aconteceu alguma coisa? Eu vou colocar o Lama de anfitrião, mas se alguém descobrir, porque não aparece no meu essa opção de criar co-host. Tá ok. Pronto, Lama. Deixa eu ver aqui como eu faço para compartilhar.
Hum, É numa setinha verde lá embaixo. eu vi, mas eu não. Eu preciso de colocar os slides nesse lugar para eu poder resgatar. E é isso que eu não estou sabendo como fazer. Lama, primeiro Ah, o senhor, desculpa, primeiro o senhor abre o arquivo que o senhor pretende colocar, ah, depois o senhor clica em Share lá na setinha e aí vai compartilhar. Primeiro o senhor abre o arquivo. Depois o arquivo que o senhor quer, dentro do. o senhor vai Abro abrir o a arquivo. apostila, por exemplo, né? O arquivo. Aí, depois que o senhor abrir o arquivo, aí o senhor vai clicar em Share, aí o senhor clica em cima do arquivo. Aí ele vai para a tela. Sim, mas isso está aonde? O arquivo já está aberto no seu computador, Lama? Não, é isso que é. Eu abri um aqui, mas ele ficou no. O senhor tem que abrir o arquivo na sua tela, primeiro. Depois o senhor clica em Share, lá embaixo, e depois clica em cima do arquivo. Entendi. Clique em cima do arquivo e clique em Share, tá ok? Então, peraí. Peraí. Deixa eu ver então aqui como que eu cliquei em cima do arquivo. Lá embaixo tem a setinha Share. Aí aqui. Não, quando eu clico em Share, aparece uma tela com várias opções. Tem um arquivo aqui que era o que a gente E estava então clica usando. isso, Ah, tá. Agora sim. isso. O senhor clica em Share, depois clica no arquivo. Então é isso, a ordem. Eu não sei como que eu consegui fazer isso, mas apareceu. Então isso que importa. Eu acho que Vamos na ver. quarta aula o senhor já vai estar expert. Não, se tiver, as coisas estiverem acontecendo, eu não preciso entender, né? Por que 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 importa que aconteça. Vamos ver, aqui a gente tem Manjushiri, certo? Mas, Lama, o senhor tem que abrir o arquivo, porque a Eu gente tá abri. vendo. Ah, Vocês tá, não porque a estão gente vendo? não. Não. Eu acho que o senhor tem que escolher lá no share a janela em que está aberto. Peraí. Bom, aqui. Ah, tem que colocar aqui. Não, teve alguma coisa que não deu certo. Primeiro o Deixa eu senhor sair abre o daqui. arquivo, Lama. O senhor tem que abrir o arquivo primeiro. Depois o senhor clica em Share. Certo? Só abre na tela do senhor o arquivo e depois clica em cima do arquivo. Depois clica lá em Share. Pra ele. Na verdade, Lama, não sei se essas orientações do Leonel estão batendo com o que aparece para mim, porque quando eu faço compartilhar, lá no compartilhar eu tenho que escolher. Ele te dá a opção de qual tela o senhor quer compartilhar. Eu tenho que entrar aqui primeiro no share, é isso? Isso, Lado tem uma setinha. isso. Isso. Aí aqui aparecem várias coisas, eu tenho que ver. Eu peguei esse daqui.
É porque isso eu queria. Deixa eu ver também. Está aparecendo a informação, perdão, de que o host não está permitido, não está permitido compartilhar nesta reunião. Parece que é a Mas, configuração do host. não, mas isso é para Compartilhando outras pessoas, agora. não? A gente tá Oi? vendo, eu tô vendo a tela que o Lama tá compartilhando agora. Ele só não abriu completamente o Então arquivo. tá certo, Teria que abrir então, né, um arquivo. O senhor tem Uhum. que clicar no arquivo, abrir ele, não, para depois compartilhar ele. Mas, Que não- mas pelo que eu entendi do que o Lama está fazendo, ele já abriu o arquivo. A questão agora, eu acho que aqui na hora de compartilhar, eu não sei se o senhor viu, Lama, Isso. alguma Aham. opção que fale compartilhar sua tela inteira, tipo entire screen, alguma coisa assim. Não sei se está no inglês aí, porque aí é mais fácil, você compartilhando sua tela inteira. Pois é, não tem isso aqui. Participante, chat, share. No share, é depois que você clica no share. Isso. Eu já cliquei no share. Já Sim, aí apareceu essa imagem. Vamos ver se o essa senhor consegue janela que abrir te dá a aula várias 2. opções. Não entendi. Depois que você clica no share, aí vem essa janela com várias opções de tela, né? Sim, já fiz isso. Já cliquei, já escolhi uma tela. Isso. Aí eu estou talvez sugerindo do senhor escolher a opção que compartilha a sua tela inteira. Eu Porque se adoraria fazer vocês isso. Se eu tivesse essa opção, não tem essa não está opção. aparecendo. Tá, vamos lá, Lama. O seu arquivo tá aberto no computador. Vamos por Tá, passos. Tá aberto no computador, certo? tá. O senhor tá vendo a imagem? Qual imagem que o senhor tá vendo que o senhor quer mostrar pra gente? Espera aí um pouquinho, que aqui agora eu tenho que sair disso daqui. Tá. Vamos passo a passo que vai dar certo. Isso aqui não é. Bom, tá aqui. Eu tenho, tô com o arquivo está aqui na minha área de trabalho. Tá. O arquivo que o senhor quer compartilhar com a gente está aberto na sua área de trabalho, sim? Isso, isso. Ótimo. Então agora volta para o Zoom e vai lá Abre ele, embaixo. Lama. Clica nele 2 vezes e abre. É esse aí, né? O 1. Isso. É o Uhum. que eu Clica fiz. nele e abre ele. Deixa ele aberto. Isso. Tá, E ele tá agora, aberto, certo? certo. Agora vai lá no Zoom, na setinha embaixo, compartilhar. Ele vai te dar opções sobre o que o senhor quer compartilhar. Um participante pode compartilhar por tempo, participantes podem compartilhar simultaneamente. Opções avançadas. Quantos participantes podem compartilhar ao mesmo tempo? Não, é lá na Não é setinha do isso. compartilhar verde. Lá embaixo tem uma setinha do compartilhar verde. Para mim está aqui em cima. Tá. Sim, tá em cima. Cliquei E para mim nela. já está compartilhando. Como já está compartilhando, o senhor tem que parar de compartilhar primeiro e depois voltar a compartilhar e escolher a certa, porque eu já estou vendo a área de trabalho do senhor. Vocês não estão vendo? Stop share, é isso, né? Pronto. Top share. Isso. Agora, share novamente. E agora escolhe exatamente o arquivo que está Tá. aberto. Ok. Pronto. Aê! Apareceu? Conseguiu! Aham. Ah, meu Deus.
Vamos recitar então agora. Vocês podem ver na página, acho que na Só que página não, 20. não, o senhor abriu o arquivo errado. Esse é Por a quê? aula 1. O É a senhor aula queria, 1. o senhor queria aula 1 É a mesmo? aula 1, é. Ai, tá, beleza. Então, no... Deixa eu pegar aqui agora. Vou botar com isso aqui. Pegar o manual. No manual, na página 25, vocês estão com ele aí? Está compartilhando isso aqui? Não. Sim, Assim. E agora, então, está compartilhando tudo. É mais lá no final. Você lembra qual que é a página? Não é 25, acho que é. Acho que é 125. 125, Lama. Para a Manjushri. gente pegar o mantra de uma justiça. Manjushri. 125. 125, né? Isso. Isso. Então vamos recitar o mantra. Vamos recitar ele 3 vezes. Wagner está esperando aí, admite, né? Isso, dá uma olhadinha se tem mais pessoas querendo entrar. Sim. Andréia, Mas ele entrou já. Ele entrou. né? Entrou. Então vamos a gente pegar o texto que está escrito embaixo aqui. Lama Manjushri, a vós rendo homenagem, glorioso protetor, o venerado cuja voz é de grande doçura. Om Arapat Sanadi, 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 Om Arapat Sanadi. É um mantra meio trava-língua, né? Quando fica no di. Todo mundo restou? Sim. Então, vamos voltar aqui para o nosso texto. Vocês viram aqui, isso aqui eu estou pegando da última aula, porque aqui a gente tem as 30 letras do alfabeto. Na segunda aula também tem. Mas o que que eu queria ver aqui? Essa primeira linha do alfabeto. K, K, G, Na. K, K, G, Na. Certo? Isso vocês fizeram várias vezes a letra K, depois a letra K, a letra G e a letra Na. Ok? Desenharam direitinho como está mostrando aqui. Tá. Isso não tem nenhum mistério, é bem simples, né? Mas é um pouco trabalhoso e chega um ponto em que a gente acha que é uma repetição, né? É como se eu estivesse decorando tabuada e a pessoa acha, não é importante decorar a tabuada, para quê, né? Depois de grande, né, de velha, que vem saber como é importante decorar uma tabuada, né?
Da mesma forma, aprender a escrever é fundamental para que a gente possa reconhecer as letras e a gente possa ler e escrever também, né? Aqui de novo do K até o Na, que está escondidinho aqui nessa parte da tela. No nosso último encontro, a gente teve uma dúvida do Pedro sobre a pronúncia da terceira letra, né? Vamos voltar aqui no nosso alfabeto. Nós temos 8 linhas e cada linha está dividida em 4 colunas. As primeiras letras, elas têm uma pronúncia. A primeira letra tem a pronúncia mais simples, mais exata. Então, aqui, por exemplo, é o K, é a mesma letra K que a gente conhece, né? A segunda coluna, a pronúncia ela é aspirada. Então, o K, ele ganha uma aspiração. Ele fica K, 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 K. Então, isso aparece na nossa fonética com uma letra K seguida por um H. Esse H está mostrando que tem uma aspiração. A terceira letra tem uma controvérsia sobre a pronúncia da terceira letra. A terceira letra algumas vezes ela é dito que ela é pronunciada como colocando, aspirando e colocando um tom abaixo. Seria assim, K, K, Ga, Ka, Ga. Não, peraí. K, K, Ka, Na. Ou ela é pronunciada de uma forma mais suave. Por exemplo, aqui o K, K, e aqui o Ga e o Na. Então, isso daqui é um K ou é um Ga? Percebe? Por que essa questão vem à tona? Porque eu estou ensinando para vocês que é Ga, mas o Pedro nos trouxe. Não, mas eu já vi num outro lugar que é Ga, né? Então, o que é que tem? A gente tem essas duas pronúncias que acontecem no Tibete. O tibetano, ele é uma língua que tem variações de acordo com a região, né? Deixa eu pegar aqui uma outra coisa para compartilhar, para a gente seguir. Eita, aqui, pegar o complemento. Isso. Então, eu tenho que parar de compartilhar, não é? E depois compartilhar de novo. Está aparecendo para vocês? Sim, Lama. Sim. Tá. Aqui está falando calects and galects, tá? Isso é o dialeto do K e o dialeto do Ga. Existem variações de pronúncia. Essas letras que aparecem aqui, ó, o Ga, o Já, o Da e o Ba, eles estão pronunciando como Ka, Cha, Ta e Pá, entende?
Enquanto que outras pessoas que são desse dialeto do Ga, ele vai pronunciar essas letras como Ka, Cha, essas letras que está aqui como Ka, Cha, Ta, Pa, eles vão pronunciar Ga, Ja, Da e Ba, que são as mesmas letras, estão vendo? Tá. O que é que eu estou querendo mostrar com isso aqui? A gente tem duas formas de pronúncia em regiões diferentes do Tibete. A região central do Tibete, a região de Lhasa, pronuncia com essa mudança de tom. Mas a região mais oriental do Tibete e outras regiões do sul pronunciam dessa forma como Ga, certo? E essa forma de pronunciar é a forma mais antiga, é o dialeto mais antigo. O dialeto que pronuncia K em vez de Gá, ele é mais recente e está associado à pronúncia dos Gelugpa, que se tornaram os dirigentes do Tibete e impuseram a sua a sua visão e também a sua cultura. Então passou a ser mais erudito, pronunciar da forma como os Gelugpas pronunciam, porque eles é que tinham poder, né, naquela época. Enquanto que, mesmo que a escola Gelugpa não tivesse muitos discípulos, né, as escolas maiores, era a escola Karma Kagyu, tinha sido já Shangpa Kagyu, antes de ser é, bastante atacada pelos Gelugpas, e depois a Karma Kagyu passou a ser, e a Nyingma também, são escolas com muito mais seguidores, né? E que tem uma pronúncia diferente. De qualquer forma, essa pronúncia em Ga, ela é a pronúncia mais antiga. Então, por isso, eu acho que já é um motivo suficiente para a gente escolher essa pronúncia, porque a gente vai estar trabalhando com uma literatura do século XI, do século XII, então a pronúncia antiga é a mais apropriada. E essa pronúncia mais moderna, ela vai ser útil para quem quiser conversar em tibetano com as pessoas, mas esse não é o objetivo do nosso curso. Isso tem que ser feito com um curso um pouco diferente, né? Isso é o que eu queria mostrar para vocês, primeira coisa. Outra coisa que eu queria mostrar é que existem duas formas de escrever as letras do tibetano. Então, existe essa forma que está aqui, que vocês estão vendo, né? Com essas letrinhas menorzinhas aqui, que é como se fosse a nossa letra de forma, né? E essa letra em cima é a letra cursiva. Essa letra de baixo, ela está dizendo que é uma letra que tem uma cabeça, porque todas as letras têm uma cabeça, como a gente viu na nossa última aula. E a de cima são letras sem cabeça. Então, elas permitem que a gente faça um traçado um pouco mais estilizado, como a gente está vendo aqui, né? Não é? Essas são as letras, né? A gente tem que fazer igualzinho a elas, né? Mas isso fez uma letra mais de forma, por assim dizer, e uma letra mais cursiva. A gente vai ver, por exemplo, aqui está um pouco maior. Cadê? Aqui a gente tem um exemplo de um texto escrito com as letras que a gente está habituado, que a gente vai reconhecer e vai conseguir ler facilmente, e um texto escrito com a letra cursiva. Geralmente vocês vão ver na correspondência das pessoas, elas usam esse tipo de letra, né? Algumas vezes, algumas coisas que os lamas escrevem, né? Os lamas tibetanos, eles vão escrever com essa forma de caligrafia, tá? Outra coisa, voltando também de novo aqui para a gente ver sobre
essa divisão das letras. A primeira linha a gente chama, são as consoantes, né? Elas são chamadas velares, e elas se referem a um som que surge da garganta. Então, o som, ele é produzido pela garganta, ele não é produzido pela boca. Então, você vai falar K, K, é lá na garganta que está fazendo, a boca está até aberta, e está lá, K. O K, K, também está vindo daqui da garganta. Você põe a mão aqui, você vai sentir o som saindo. O G, G, você percebe que é diferente você falar K e G. Esse G, ele é mais suave, né? E o na, que implica numa nasalização. Tem uma nasalização no final. Você vai estar produzindo esse mesmo som, mas de uma forma também saindo pelo nariz. Então vai ser um na. Não é na, não é ga, não é nha, não é nada disso, mas é um na. Na. Ok, isso aqui a gente viu são as letras chamadas velares. Depois a gente tem a segunda linha, que eu vou falar de todas, mesmo que a gente não vai ver todas, mas vou falar de todas para a gente entender essa separação. A segunda linha vem as letras chamadas palatais. São as letras que o som é produzido pelo palato. A língua encosta no palato para produzir o som, certo? Então, a primeira delas é o tchá, tchá. Vocês vão ver que a língua está encostando no palato e o som sai pelos lados da língua. Tchá, né? A outra letra é o tchá. É um tchá com uma aspiração. Tchá, tchá. Tá? A terceira letra, que é aquela do dialeto, é um já, já, já. E a quarta letra é nha, nha. O som ele passa por trás ali do palavra para dar uma nasalizada. Nha. Parece com o nosso linha, né? Velhinha, aí é já, tanta coisa. Bom, a terceira linha, a gente vai ver as letras que são dentais, os sons dentais, tá? Isso significa que a nossa língua vai encostar na, na junção dos dentes com o palato, antes de pronunciar. Então, a gente vai pronunciar primeiro aqui a letra tá. A língua está aqui bem atrás dos dentes da frente, e você fala tá. Vamos dar uma aspirada, e aí a gente fala tá, tá. Essa outra letra, essa terceira letra, é um dá, dá. Ele é diferente, tá, dá, tá, dá, tá, dá. É diferente, a gente percebe que existe uma diferença nessa pronúncia dessas duas letras, né? São letras que a gente conhece. E a letra nasal vai ser um na, nasalizada, né? Ela parte também aqui da junção aqui nos dentes, mas você vai julgar o som mais nasalizado. Na, na. Então, essa terceira linha são as letras dentais. A quarta linha são as letras labiais. O som é produzido movimentando o ar pelos lábios. Então, a primeira letra, que é uma letra mais seca, né? A gente tem o pá. Boca fechada, abre e com uma explosão produz um pá. A outra letra é um pá. É um pá com uma aspiração. Pá. A terceira letra, a letra do dialeto,
é um ba, ba. É diferente um pá e um ba, certo? E a última letra, que é a letra desse som labial mais nasalizado, é um ma, ma. Vocês veem que tem uma vibração antes de abrir a boca, né? Né? É o que a gente vai ter aqui no na, nha, na, na, né? Tem essa, esse som já nasal aparecendo antes, né? Depois, as letras alveolares são as letras que a gente vai pronunciar, elas não vão estar nem no palato e nem nos dentes, elas vão estar um pouco entre os dois, assim, nessa gengiva, entre os dentes e o palato. Então, a gente vai ter, esses sons vão ser produzidos aí, né? Você tem o tsa, tsa, começa com tipo um P e um sibilo. Então você tem o tsa, depois o tsha, tsha. Depois você tem a terceira letra, que é um dza, dza. E a última letra é wa, wa. Tem as outras letras estão mais deslocadas aqui, essas finais, porque elas já fogem um pouco dessa forma de organização, né? Mas vamos falar delas aqui. Essas têm um som palatal, essas daqui, como da linha 2, né, também, um pouco palatal. Então aqui a gente tem o já, aqui é o za e aqui é o a. Então é já, za, a. Depois o que ele chama de semivogais, a gente tem o ia, ra, lá e chá. É estranho, né? Você achar que o Rá é uma semivogal. O Lá também, né? Até o Chá, né? Esse Chá é quase como um X. É que o som do X ele tem tantos sons que essa forma de escrever esse som específico do X, né? Esse Chá. Depois, alguns sons um pouco aspirados, que são o Sa. Tá vendo que aqui tem za, aqui tem o já, J-A, já. Aqui tem o za e aqui tem o sa. É o J, o Z e o S. A letra Ra e a letra A. Então, essa distribuição das consoantes que a gente viu, deixa eu ver se eu consigo pegá-las aqui. Aqui tem o conjunto todo, mas tudo bem. Essa distribuição que a gente viu em 4 grupos, ela em 8 linhas, ela tem as letras estão agrupadas como se fossem famílias de letras, certo? Estão agrupadas. Você tem a família do K, a família do Cha, família do Ta, família do Pa, família do Tsa, etc. Ok? Esse era um outro ponto para a gente ver. A gente viu do rei Songtsen Gampo, que ele enviou um dos seus ministros, o Tumi Sambota, para a Índia para ele poder preparar, construir um alfabeto e
e elementos de linguagem que pudessem ajudar na tradução dos textos do sânscrito e do Pali para o tibetano, né? Então isso foi feito. Esse rei Sansen Gampo, ele tem uma história interessante. Ele é tido como uma emanação de Tirenzi. E muito da sua atividade confirma esse aspecto, né, dele ser uma emanação de Tirenzi. O, o que se diz a lenda diz o seguinte, que Tirenzi teria falado com o Buda no último dia de vida, falado para o Buda para que ele não morresse, porque ele ainda não tinha visto as pessoas do Tibete, o povo do Tibete, ele não tinha ainda tido ensinado essas pessoas. Então, o Buda fala para Tirenzi que pede que Tirenzi, então, cuide dessas pessoas, organize a vida delas para que elas consigam ter uma vida estável e, em seguida, ensine o Dharma para essas pessoas, né? Então, esse trabalho foi feito foi feito um pouquinho ao longo do tempo, mas na vida desse rei Sansen Gampo, ele unificou todo o Tibete, guerreou, né? Teve aquelas coisas, assim, foi um rei como os reis da Europa, não tinha muita diferença nesse aspecto mundano, né? Mas havia uma intenção por trás, que era uma intenção de era necessário dar uma unidade e uma estabilidade para aquela população, então ele criou as condições de fazer isso, né? E a partir daí, o que que ele fez? Ele se casou, ele tomou duas esposas, uma esposa chinesa e uma esposa nepalesa, né? Esse rei Sansen Gampo, ele nessa época era a época da dinastia Tang, início da dinastia Tang na China. Então eles estavam sempre com pequenas guerrinhas, um lado aqui e ali, com os tibetanos e com outros nômades, etc. E aí teve um momento em que a China estava muito ocupada com outros povos que estavam invadindo e os tibetanos aproveitaram e entraram na China e foram até a capital do país e tudo, fizeram um certo estrago, né? Mas aí eles conseguiram a partir daí passaram a ser tratados com mais respeito e fizeram vários tratados que foram todos violados, né? Como costuma acontecer, mas houve um tempo de diplomacias e de problemas militares acontecendo entre eles, né? Então, o rei Sansen Gampo, nesse momento, que foi por volta de 650, por aí, antes um pouco de 650 ele já tinha acabado de morrer. Até essa época, entre 600 e 650. Ele se casou com uma princesa chinesa, e essa princesa chinesa levou para o Tibete o bicho da seda. Ela levou escondido nos seus cabelos, porque o bicho da seda era proibido de sair da China, né? Ela contrabandeou para o Tibete o bicho da seda. E também ela levou um grande mestre budista para poder ensinar o budismo. O rei queria que viessem pessoas para poder ensinar o budismo. Ele se casou também com uma princesa nepalesa. E, através dessa princesa nepalesa, ele convidou Padmasambhava, Shantarakshita, para que viessem ao Tibete para ensinar o budismo.
Então, ele é importante porque ele causa a unificação política do reino, a estabilidade econômica das pessoas, e em seguida ele já traz os dois maiores correntes de budismo para serem ensinadas no Tibete. Depois de um tempo, havia algumas divergências entre a visão do budismo indiano e do budismo chinês. Então, ele promoveu um grande debate entre os expoentes dessas duas vertentes, e a partir desse debate, como venceu, que durou 2 anos, como venceu o mestre indiano, o Tibete passou a ter uma predileção pela forma pela escola e pelos ensinamentos que vinham dessa linhagem, né, do budismo. Mas, ok. Então, e outra coisa que ele fez também foi mandar, então, para a Índia o Tumi Sambota para poder fazer a tradução dos textos do sânscrito, do Pali para o tibetano. É nesse contexto que aparece essa língua. Ele tinha que, não a língua, esse alfabeto, ele precisava de escrever, e não, no Tibete não havia um alfabeto na época. Então ele precisava de escrever. Então ele foi procurando letras que correspondessem, que seriam correspondentes às letras do sânscrito. Aqui a gente está vendo que a nossa linha aqui, ela tem 4 colunas. Na verdade, ela tem uma coluna a mais, que não aparece aqui porque a gente nunca usa. Essa coluna a mais ficaria depois do Gá, e é um Gá aspirado, né? Ele é um Gra. Essa letra, ela corresponde, essa coluna que aparece aqui com equivalentes em cada uma das linhas, é aonde a gente coloca algumas letras sânscritas que não foram contempladas por essas 30 letras que a gente tem aqui. Então, ainda tem um pouquinho. Isso só vai aparecer nos mantras, não aparece no dia a dia. Essas letras não são utilizadas nos textos clássicos bem atuais, né? Mas quando tem algumas sutilezas que acontecem nos mantras, na pronúncia dos mantras, a gente vai ver essas letras e a gente vai perceber o que é. Então, por exemplo, as letras estão invertidas ou elas têm alguma outra qualidade, tudo. Isso a gente vai ver mais adiante no nosso estudo. O dia de hoje a gente vai ver agora um outro conjunto de letras. Deixa eu mudar aqui de share. Buscar esse aqui. Tá tudo bem? Vocês estão acompanhando bem? Tudo certo, Lama. Então, tá bom. Stop share. Será que é esse? Isso que a gente viu, então, aqui das nossas 8 colunas, né? Então, vamos pegar a segunda linha do alfabeto. Aqui, então, a gente vai pegar o Cha. Cha é esse daqui. Cha, Ja, do Lig Ja. Esse é o Ja, né? E o Nha. Como que a gente desenha isso? Vou pegar aqui, ó. O Cha.
Primeiro você faz a cabeça da letra. Depois você desce uma curva que vem até essa metade, né, desse. Aqui a gente tem o espaço da letra inteiro. Aqui a gente tem a metade inferior e aqui a metade superior. Essa letra só aparece na metade superior, ela não vai até embaixo. Então ela vai pegar metade do espaço aqui e depois a gente vai puxá-la de novo daqui e fechar fazendo um biquinho, né? Então a gente faz tá, né? Faz a cabeça, faz essa curva e faz essa outra curva. Essa é um tchá. Depois a gente tem aqui o tchá. O tchá, ele tem a cabeça, depois a gente desce essa linha reta, vai até embaixo, faz uma bolinha e faz outra bolinha. Num movimento só, tá vendo? Tchan, tchan. Esse é o tchá. É assim. São dois movimentos. Um para fazer a cabeça e um para fazer as duas bolinhas. O já, a gente vai fazer as três linhas primeiro. Primeiro a cabeça, na linha do meio. Aqui a gente faz essa linha do meio, né? 2. Depois a gente faz a linha 3. A linha até ela tem uma curva, tá vendo? Essa daqui é reta, essa daqui é reta, essa daqui tem uma curva. E depois a gente desce reto esse movimento 4 aqui. Esse é um já. E o nhá é o mais diferente na hora de fazer, né? Porque a gente tem primeiro aqui a cabeça do nhá, né? Só que dessa vez a gente vai fazer, a partir daqui desse ponto, que seria a cabeça, já que ele é todo redondo, a gente vai fazer primeiro esse movimento descendo aqui, e depois a gente vai fazer o outro movimento para formar a quase bolinha, né? Então a gente vai fazer assim, e depois a gente vai fazer assim. Então, primeiro um, e aqui o 2. Quando ele chega aqui, você já faz uma outra bolinha aqui embaixo. E aí você, puxando daqui, você termina. Nisso que você termina, a linha desce até o final do espaço. Essa letra Nha, ela ocupa toda a extensão do espaço reservado para ela, né? O Já, não. Aqui, o Tchá fica só na metade de cima, o Tchá também, o Já também, mas o Nha, ele desce até embaixo. Tchá, Nha. Então, aqui, Tchá. Lama, Hã? uma dúvida. Para o Inhá, então, a gente não faz aquele tracinho reto de cima, já desce com ele fazendo a curva. Eu já vi as duas formas, sabe, Gabriela? Hum, Então, por isso eu estou seguindo aqui como está na questão do manual. Mas eu já vi fazer uma cabeça e em seguida fazer esses outros três movimentos. Pode fazer assim também. Ou pode fazer direto. No final das contas, a gente acaba fazendo direto, que fica mais prático na hora de escrever. Mas vocês vão ver também em algumas. Quer ver? Deixa eu ver. Aqui, ó, por exemplo. Tá vendo aqui, ó, como tem a cabeça dele é retinha aqui, ó, não é? Então aqui está mostrando que ele tem uma cabeça, depois ele fez um coisa, depois ele fez um outro e depois ele puxou. tá A gente certo. vai ver
que alguns movimentos não são assim tão exatos como a gente faz. Opa, deixa eu. A Rita está pedindo. Como a gente faz quando a gente está escrevendo. Não são tão exatos assim, porque aqui é uma letra impressa. Então você pode ter alguns ajustes aqui, né? Por exemplo, como a gente estava vendo aqui no Nhá, esse movimento aqui descendo bem, tá vendo? Bem contínuo. Como é que a gente está vendo aqui? Ele está meio que truncado, né? Aqui parece que ele fez isso e isso, né? Sendo que aqui a gente não faz assim. A gente faz descendo aqui e descendo aqui. A gente não inverte esse sentido, né? Ok. Então, essa vai ser a tarefa de vocês para essa semana, de fazer, trabalhar essas novas 4 letras. Vamos fazer aqui agora a leitura dessas letras que estão aqui. Eu vou fazer, vocês fazem também. Se tiver alguma coisa que vocês tiverem errado, vocês marcam a letra e para poder treinar de novo para aprender. Então, o primeiro tchá, né? Tchá, já, nha, tchá. Tchá, já, cá, na. Tchá, ga. Já, nha, cá, cá, tchá, tchá, nha, na, já, ga, cá, tchá, já, cá, já, cá, nha, ga, tchá, cá, na, já, tchá, tchá, nha, cá, já, tchá, tchá. Hum. Então, com isso, a gente pega mais uma linha de letras. Eu vou acrescentar mais uma coisa agora, né? Porque para a gente poder logo conseguir vencer essa primeira etapa, que é de fazer todo o alfabeto, né? Então, das 30 letras, a gente viu 4, estamos vendo mais 4 agora, são 8, ainda estão faltando 22. Mas, além dessas letras, também tem as vogais. Então, vocês estão vendo que aqui a gente tem uma letra, depois do lado dela tem um pontinho. Esse pontinho se chama um dot, né? Esse pontinho, ele é um símbolo fundamental. É ele quem dá o som, certo? Ele mostra que esse símbolo se transformou num som. Então, aqui ele está dizendo que o som é tudo que tem atrás dele, ou seja, esse tchá. Se tivesse umas 3 ou 4 letras aqui, seria o som dado pela letra raiz com as modificações provocadas pelas outras letras, mas é um som único, né? Então, depois a gente pode ver uma vamos ver num texto, né? Porque, como a gente vai ver nos textos, geralmente a gente tem conjuntos de 3 letras, tudo com um pontinho. Então, aqui, sem o pontinho, é uma letra que representa uma intenção. Quando você pôs o pontinho, você está dizendo que não existe mais nada, só aquela letra. Então, você pode pronunciar.
Aí você vai pronunciar ela sempre em A. Então, esse é um tchá, esse é um já, esse é um nha, certo? Porque a vogal A, ela está implícita na vocalização. Se não tivesse a vogal A, que som a gente faria para poder produzir esses sons dessas consoantes? Esse som só é possível, só aparece quando está associado a uma vogal. Então, ele associado à vogal A, então a gente tem o som. E isso é representado com um pontinho, está dizendo que já você, é como se você estivesse dizendo, aqui eu coloquei essa vogal, não, não é bem isso, não, mas aqui eu consegui pronunciar o som. Você tem aqui o símbolo e aqui pronuncia. Você faz aqui o símbolo e aqui você pronuncia. O símbolo, pronuncia. Você vai escrever lá 3, 4 letras, umas em cima, outras embaixo, aí quando você põe o pontinho, você pronuncia. Então, ele está dizendo que está pronto para ser pronunciado. Terminou de escrever a quantidade de letras que estão nessa sílaba. Como a gente está fazendo primeiro as sílabas de uma letra só, a gente não está percebendo isso que eu estou falando. Isso vai acontecer mais para frente, depois que a gente terminar o alfabeto. A gente está vendo primeiro todo esse material. Ok, mas além da letra A, existem mais 4 vogais que a gente pode aprender. Então, a gente já vai começar a aprender a primeira vogal chamada Gigu. Gigu. Gigu é um ganchinho que a gente escreve em cima da letra. Ela não toca a letra, tá vendo? Não toca, ela fica acima. Então, essa vogal transforma o som A num som I. Então, aqui a gente tem essa sílaba. Tem pontinho? Tem. Então, isso daqui é um K. E essa sílaba daqui? Essa sílaba é um Ki. Como que eu sei que ela é um Ki? Porque primeiro eu vou pegar, pronunciar a letra. Isso é um K. Isso é um Gigu. K, Gigu, Ki. Só, gente, só letra. Quando vocês estiverem fazendo com essas 8 letras que a gente aprendeu, né? Quando vocês estiverem, depois da gente terminar de aprender essa linha, essa segunda linha de 4 letras, a gente vai introduzir as 2 vogais. Então, a gente vai usar primeiro a primeira vogal, o Gigu. Então, a gente vai colocar essas letras, colocar o Gigu e vai fazer a pronúncia. Enquanto eu estou escrevendo K, 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 ok. Mas quando eu vou colocar a vogal, eu tenho que falar a vogal. K é a letra que eu que eu escrevi, a vogal chama Gigu. O K mais um Gigu tem o som de Ki. Então a gente vai fazer esse exercício na hora de escrever. K, Gigu, Ki. K, Gigu, Ki. Na hora que eu faço o pontinho, que eu vou pronunciar o que, que eu escrevi, eu digo Ki. Enquanto eu estou escrevendo, vou dizer o que, que eu estou escrevendo. Aqui eu estou escrevendo um K. Aqui eu estou escrevendo um Gigu. K, Gigu. Quando eu faço pontinho, eu já pronuncio Ki. Isso é uma forma da gente ir se habituando com esses símbolos, tá? Então, aqui a gente tem um K, Gigu, Ki. Aqui um K, Gigu, Ki. Aqui um Ga, Gigu, Gi. Certo? Vamos fazer isso
com todas essas outras letras. Nha, gigu, ni, né? Cha, gigu, chi. O que mais? Na, gigu, ni, né? Essa letra, esse gigu, é a letra que tem acima da sílaba ri, não é? É uma letra que a gente ainda não aprendeu, que ela tem uma letra subscrita, então e além disso, ela tem uma vogal, que é essa vogal, esse gigu. Então, quando a gente escreve rarata, ra, gigu, ri, ri. A outra letra que a gente vai aprender é o Shabkyu. Shabkyu é mais ou menos a mesma coisa, só que colocada embaixo. Enquanto o Gigu é colocado em cima, o Shabkyu é colocado embaixo. O Shabkyu tem o som de U. Então aqui eu tenho um K, Shabkyu, Ku. Aqui um K, Shabkyu, Ku. Um Ga, Shabkyu, Gu. Gu. É isso que ele está falando aqui no como soletrar. Quando se soletra uma sílaba, tal como ti, pronuncia-se de início a letra raiz, depois o nome da vogal e, enfim, o resultado. Então, aí ele tem aqui alguns exemplos. Cha, gigu, chi, ja, shabkyu, ju, nya, gigu, ni, nya, gigu, ni, ga, shabkyu, gu. Certo? E então aqui tem um exercício para vocês depois fazerem de soletrar todas essas sílabas. Vocês estão vendo que a gente está avançando no conhecimento das letras do alfabeto e nós já estamos também avançando, acrescentando no nosso universo as vogais que ficam. Então, a gente está vendo as vogais que ficam em cima e embaixo da letra. Tem mais duas vogais que a gente vai ver depois na próxima aula. Aqui. Então, resumindo, né? É importante pegar um caderno de caligrafia. Isso aqui foi bem baratinho, tá? Então, é fácil. Eu comprei pela internet, tá? Para a gente poder fazer os nossos exercícios. Quando vocês procuram um caderno de caligrafia, tem uns que tem já as letras que você vai desenhar. Então, atrapalha a gente, porque a gente não está querendo fazer a caligrafia das letras ocidentais, né? A gente está querendo fazer a caligrafia tibetana. Então, a gente pega o que interessa para a gente é a pauta, que ele tem ali, essa marquinha do meio, é muito útil na hora da gente desenhar as letras, né? Então, a gente vai fazer por esse daí. Ou então, se a gente não conseguir, a gente pode fazer pelo papel quadriculado e a gente faz a gente destina ou qual é o espaço do que vai ser feito as letras, e o quadriculado vai ajudar a gente a fazer, dividir esse espaço, né? Tanto esse quadriculado que eu mostrei, que é um quadriculado grande, como aquele quadriculado pequenininho também ajuda, tá? No começo, é interessante, quando vocês vão fazer a primeira letra, vocês fazerem a letra grande, desenhar a letra grande. Depois que vocês aprenderam a sequência dos movimentos, aí vocês já vão fazendo as letras
um pouco menores até a gente fazer as letras numa linha normal, né? Sempre que a gente vai aprender uma letra, a gente começa aprendendo fazendo ela grande, né? Aí depois isso é o que a gente está fazendo, é um treinamento do cérebro. Ele precisa aprender o movimento que ele tem que fazer. Ele precisa aprender a sequência desse movimento. Então a gente tem que dar um tempo para o nosso cérebro ser treinado, né? É assim que a gente faz para aprender a dividir, é assim que a gente faz para andar de bicicleta, é assim que a gente faz com tudo, né? O cérebro, ele gosta de aprender, mas ele tem um tempo, ele precisa entender uma sequência, ele tem que desconstruir aquele movimento que a gente está falando, ele precisa perceber o que ele tem que fazer para poder produzir aquele movimento, né? Quando isso fica claro para ele, ele começa a repetir de uma forma que vai se tornando automática. E aí, nessa forma automática, você está escrevendo e você já não está pensando que você tem que, aqui você tem que fazer um traço assim, aqui você tem que fazer um traço. Ele já sai espontâneo, né? Mas para poder chegar nisso, a gente tem que fazer esse treinamento. Tudo no budismo é treinamento da mente. Tem até para escrever as letras. Vocês vão ver no texto que tem do manual que existe um caminho, né? Tem uma forma de você poder seguir o caminho budista, por assim dizer, né? Fazendo a escrita das letras escrevendo as letras que são utilizadas para o ensinamento do Dharma. Então, aprender tibetano também tem um mérito, a gente adquire um mérito por aprender tibetano, escrever em tibetano, porque são letras onde está escrito o Dharma. Enfim, e a gente tem um respeito pelas letras, né? Os tibetanos têm um respeito muito grande pelas letras. Qualquer coisa escrita, qualquer bobagemzinha que tivesse escrito em papel assim, que eles veem que tem alguma coisa escrita em tibetano, eles não deixam aquilo no chão. Eles pegam aquilo, então eles vão queimar aquilo, não vão dar um outro destino, não vão deixar de uma forma que você possa passar por cima, pisar em cima das letras, porque essas letras são meio que são vistas como com respeito, né? Então, porque é através desse alfabeto que a gente tem esse ensinamento preservado. Ok? Então, falei do rei Sangsen Gampo. Ele fez esse trabalho em relação ao Tibete, né? Depois teve várias peripécias aconteceram no Tibete, então entre 650 e 900 aconteceram algumas peripécias. Lá por volta de 800 e pouco, teve um rei herege, né? Que um dos descendentes do Sansen Gampo, o Langdharma, o que ele fez? Ele perseguiu o budismo, destruiu monastérios, profanou mosteiros e matou uma série de monges e monjas, fez uma devastação no Tibete para acabar, queimou textos para acabar com tudo que tinha de budismo, né? E ele acabou sendo assassinado, né? Mas durante esse período onde ele fez isso, ele produziu um estrago que não tem difícil de ser consertado. Como que isso foi consertado? Padmasambhava, que levou o budismo para o Tibete, ele escondeu os textos em lugares diversos, dentro de pedras, né, nas nuvens, numa fonte na montanha, dentro do fogo, na mente das pessoas, no ar, né?
em vários lugares diferentes, ele escondia esses textos. E aí ele profetizou, né, que haveriam um certo número de Pertons, que são os descobridores de tesouros, que no futuro iriam descobrir esses textos que ele escondeu. Então, o que a gente tem hoje de ensinamento da escola Nyingma o que a gente conseguiu preservar, a maior parte do que se conseguiu preservar, é em função desses textos que foram sendo redescobertos pelos descobridores de tesouros, né? Não foram descobertos todos ainda, faltam poucos. Mas antes disso, então, tinha sido uma devastação tão grande que quando Kyunpo Neljo resolveu conhecer o budismo, não tinha, né? Ele seguiu alguns mestres da escola Nyingma, mas ele via que aquilo era incompleto. Então ele resolveu ir para a Índia para aprender. O budismo ainda estava em pleno vigor na Índia. Então ele foi para a Índia, aprendeu, traduziu os textos para o tibetano. Já havia uma língua, tinha sido construída 300, 400 anos atrás, que é o tibetano clássico, né? E aí ele faz. Isso Kyunpo Neljo, mas logo depois de Kyunpo Neljo, Marpa faz a mesma coisa. Ele vai para a Índia algumas vezes também e recolhe uma série de ensinamentos e leva esses ensinamentos para uma outra região do Tibete. O Shakya, o primeiro mestre Shakya, também faz isso. Ele também vai à Índia, recebe, recolhe diversos textos e leva para o Tibete. Então, essas escolas fizeram esse movimento, e eu não sei em relação à escola Kadampa, que é uma outra escola que surgiu também nessa época, mas não sei dizer sobre essas viagens para a Índia. Eu sei que foi um conjunto muito grande de ensinamentos que vieram, então, da Índia para o Tibete. O Kyunpo Neljo viajou diversas vezes para a Índia, teve 150 mestres. Teve um momento que ele sentiu que já tinha recolhido o que era mais importante, que estava satisfeito. E ele não voltou mais, né? Não precisou voltar mais. Teve alguns mestres que foram até ele, né? Como o Rahula Gupta, que viajou, vivia no sul da Índia, e ele foi visitar o Kyunpo Neljo, que estava numa caverna em retiro no Tibete. Ele foi até lá e lá ele deu alguns ensinamentos para o Kyunpo Neljo. Enfim, mas o que eu estou querendo dizer é que um volume muito grande de ensinamentos chegou e foram compilados e que estão tanto dos sutras como também dos tantras. Lá pelo ano 1200 e pouco, ou seja, uns 200, esse período entre 920, 950 e 1200 e qualquer coisa, bolinha, você tem 250 anos, talvez 260 anos, não sei. É um período onde esse fluxo de ensinamento vai, né? Ele é resgatado da Índia para o Tibete, é levado para o Tibete. Mais ou menos em 1200 e tanto, a gente tem a invasão dos mongóis que entram na Índia e eles já estão convertidos ao islamismo, porque os mongóis ainda não tinham conhecido o budismo, que vai aparecer isso mais tarde, né? Essa relação com os mongóis. Mas então esses mongóis que chegam na Índia, eles são muçulmanos e eles consideram o budismo uma religião herética, porque não seguia o livro. O livro é a Bíblia, né? O Alcorão, ele é uma derivação da Bíblia. Então, assim, o texto desde Abraão até Maomé, né, segue um caminho um pouco diferente, mas eles passam pelo cristianismo,
passam pelos ensinamentos de Jesus e, em seguida, os ensinamentos de Maomé, que é considerado o maior dos profetas, né? Mas tudo isso é baseado no texto e nas tradições judaico-cristãs. E então o budismo não tinha nada a ver com isso. Então eles achavam que o budismo era uma religião sem Deus. Então consideravam o budista ateísta e, portanto, era herético. E isso eles dizimaram, eles destruíram todos os mosteiros, queimaram livros, fizeram um trabalho que assim que não sobrou nada, ninguém vivo na Índia. O budismo foi reintroduzido na Índia a partir do Ceilão no final do século XIX. A gente tem um movimento da Sociedade Teosófica que se transportou para a Índia em mais ou menos 1875, alguma coisa assim, e ela começou a promulgar, não é isso, mas começou a promover debates mostrando que a tradição do hinduísta, as tradições da Índia tinham um excelente valor, não eram não eram superstições, que era o que os missionários estavam fazendo, né? Dizendo que aquilo era tudo superstição, nada tinha valor, não fazia sentido nem nada. Então, o trabalho da Sociedade Teosófica foi de mostrar o contrário, que havia muita sabedoria nos livros antigos e nas religiões antigas e nas religiões indianas. Então, o trabalho foi feito junto com grandes figuras eminentes do hinduísmo, eles trabalharam juntos, e também no Ceilão teve esse trabalho de resgate do budismo, porque o budismo também estava sendo meio que deixado de lado. Mas o coronel Olcott, que ele vai para o Ceilão, lá ele funda escolas budistas e ele faz um renascimento do budismo no Ceilão. A partir do Ceilão é que o budismo volta a aparecer na Índia depois da guerra, já num outro momento, né? Aí eles vão fazer as escavações, descobrem lá a Bodh Gaya, que estava enterrada sob uma montanha de terra, né? Então, o budismo na Índia é recente, né? Ele quase que aconteceu ao mesmo tempo que chegou no Brasil, por assim dizer, né? E ele vai, não é bem assim, acho que chegou antes, mas 1900, com a invasão do Tibete pela China, vários mestres budistas do Tibete e seus discípulos eles vão para a Índia, e é aí que o budismo vai ressurgindo na Índia. Mas, por enquanto, ele é uma religião, uma tradição ligada aos imigrantes tibetanos, né? E para ele ir se tornando de novo uma tradição dos povos indianos, levou algum tempo, né? Então agora a gente está vendo esse retorno do budismo do Tibete para a Índia e uma divulgação do budismo dentro da Índia. Gente, eu acho que eu atendi aqui o que eu estava querendo ver hoje. Quer ver esse novo ciclo de letras? Sugiro para vocês continuarem fazendo o trabalho de estar escrevendo e pronunciando cada um deles. As dificuldades que tiverem, podem me procurar para poder explicar. Não precisa esperar pela aula, pode mandar uma mensagem, vocês têm todos o meu e-mail e meu WhatsApp. Pelo WhatsApp fica mais fácil para mim acessar, mas pode ser pelo e-mail também. Então, com dúvidas, né? Pode gravar, né? Então, olha, estou pronunciando assim, que é, como é que tá certo ou não? Então, e a gente pode retornar depois.
Boa noite. A Luz Carlos está falando. Não sei Oi, se está me Luiz. ouvindo. Consegue me ouvir? Sim, sim. Ah, que bom. É que eu ando com um problema no microfone. Talvez fosse o caso de criar um grupo no WhatsApp, porque eu assim talvez as perguntas fluam mais. Eu não sei se a Camila poderia fazer isso. Eu Pode. pensei até em fazer um comentário depois da última aula, mas eu não tenho por acaso o WhatsApp e não sei qual é o método. Ah, Não tem um e-mail. Então, talvez um grupo de WhatsApp possa tornar as coisas mais simples para as pessoas. Não sei, é uma sugestão só, para refletir sobre o assunto. é uma boa sugestão. Interessante que a gente não utilize o grupo para falar absolutamente nada que não seja o assunto da aula, né? Senão o grupo acaba se desagregando. Isso que a gente não pode fazer. Mas a gente ali vai ter as pessoas e tal. A gente pode mandar mensagens individualmente para as pessoas e não no grupo. Sabe, porque se a gente começa com bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, uma semana abençoada e não sei o que, isso é fofo, Claro que não. Eu mas, não, eu não mas imaginava sai isso. do foco, né? Tá certo. A intenção era só realmente dúvidas assim dentro Isso. do curso. E aí, aí eu acho que basta um aviso generalizado, tipo assim, corte essa sua iniciativa. Beleza. Obrigado. Mas Camila, o que que você... realmente, hoje em dia é melhor evitar isso, porque é difícil todo mundo conter seu é. impulso, né? Camila, que você ia falar alguma coisa? Não, só ia perguntar para o senhor se é para criar mesmo, então, ou não, Acho que porque. sim. Uhum. Tá, então eu vou criar. É bom. Aí já coloca também meu WhatsApp, que é o meu telefone, né? O e-mail também. Você tem aí, né? Já coloca no grupo também. As pessoas quiserem entrar em contato comigo. Beleza, eu vou criar lá o grupo, então. Ama, Sim. não só para. Eu estava fazendo um exercício aqui na apostila e verifiquei que na página da letra K, aspirada, não é? Aham. Na página, por exemplo, na página 15, Aham. quando a perninha do K, ela não vai até na linha de baixo. O K está como se fosse só na parte de cima da letra. A grafia, Uhum. o exemplo do movimento. Sim. Tá vendo? No movimento 5, a perninha não desce até a linha de baixo. E Entendi. isso se repete na página, tá na 14, ela se repete na página 17 e na página 18. Talvez seja uma falha de grafia, né? Isso tem uma falha. É, veja bem, vamos pegar aqui, vocês estão vendo aqui esse soletrar as seguintes letras, né? Olha aqui nessa, onde está a flechinha. Esse é um K Giguki, né? Aqui é um K aspirado, Giguki, Ki. Mas olha a diferença, tá? O que a gente tem visto que você está falando, é que nesse exemplo que mostra como desenhar a letra vai só até aqui, mais ou menos Isso, na pontinha. Não é isso. exatamente. Ela não fica na metade do caminho. Ela desce mais, mas ela não chega no Até o final, final. Ela ficaria na metade da segunda, da na, me- outra letra, da na outra metade da espaço. metade inferior, Então, entende? exato. Ela Porque desce mais, eu mas achei ela não chega estranho. até o final.
Isso deve simbolizar algum tipo de movimento vocálico, alguma coisa assim, para mostrar que ela não vai até o final. As Entendi. outras vão, ó, o Gá Uhum. vai, não, esse aqui, não. Tá certo. É porque ficou só nas duas primeiras linhas mais curtas, né? No exercício. Então, só para alertar isso, porque senão depois a grafia sai esquisita, né? Sai É estranho. que o que a gente está se fazendo, a letra está terminando aqui, ó, É, na e sua parte de não cima, é só nas duas. isso, É, não é isso. Ela desce mais um pouco, né? Às exato. vezes, na hora de escrever, a gente vai descer essa linha, às vezes ela vira um pouco para cá, não tem problema, tá? Uhum. Ela faz um movimentozinho assim, pode ser. Por enquanto, vamos aprender a fazer a letra assim, depois a gente vai ver as variações que existem, né, assim, Sim, nos textos. isso. Obrigado, mano. Então, acho que a gente pode terminar. Vamos fazer a nossa dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Bom, bons estudos para todos. Vamos continuar. Beleza, Lão. Obrigada, Lama. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Lama. Obrigado, Obrigado, Lama. mano. Logo no começo do próximo mês, até metade, até dia 15, né? Até antes do carnaval, a gente já deve ter visto todo o alfabeto, que a gente vai ter um pouquinho mais de letras agora, próxima vez. Tá bom? Bruno, você vai poder ficar um pouquinho para me ajudar com o negócio do co-anfitrião que você falou? Vou me despedindo. Boa noite, gente. Obrigado, Lama. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Valeu, gente, boa noite. Até a próxima. Eu ainda estou como anfitrião? Oi, Lama, eu peguei de volta para mim Ah, tá. porque eu vou ver com o Bruno agora o negócio do co-anfitrião. Enfim, quem quiser Tá bom. aprender, mas Bom, então, gente, boa semana para vocês. A gente se vê na próxima quarta. obrigada, Lama. Obrigado. Tchau. É...